Olá, continuando então o nosso conteúdo agora nesse segundo vídeo, a gente vai começar falando sobre população e amostra. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Então a população é o conjunto de todos os elementos, de todas as pessoas, de todos os resultados amostrais, de todos os elementos que eu gostaria ali de examinar, que possuem uma determinada característica que vai ser estudada. Essa característica, a gente vai ver mais para frente, é a variável. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral. Então, a minha população são todos os eleitores envolvidos naquela eleição. Então, se é uma pesquisa eleitoral lá para o presidente dos Estados Unidos, não faz sentido eu fazer a pesquisa com alguém que não seja eleitor nos Estados Unidos, né? Com um brasileiro que não tem visto, que não tem título de eleitor nos Estados Unidos, que ele não vai votar lá. Então ele está fora da minha população. Mas a população normalmente é um grupo muito grande e muitas vezes difícil de ser atingido. Por isso existem as amostras. A amostra é um subconjunto finito de uma população. Então eu vou pegar um grupo da população. Olha essa imagem aqui. A população são todos esses pontinhos aqui. Aí eu seleciono esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse e esse, e monto uma amostra. E aí eu vou analisar os dados, as informações, as respostas dessa amostra. O objetivo daí eu vou tirar conclusões a partir da amostra da população. Por isso, o jeito de escolher a amostra deve ser com determinados cuidados, determinadas informações importantes. A gente não vai entrar em detalhes aqui de técnicas de amostragem, mas é importante saber que existem técnicas de amostragem para que a sua amostra não seja tendenciosa, não seja uma amostra mal formulada, né? Eu vou, por exemplo, fazer uma amostragem lá, eu quero analisar qual a porcentagem de pessoas em Joinville que tem algum problema de visão e precisam usar óculos. E aí eu vou fazer uma amostragem pegando pessoas aleatoriamente na saída do Hospital Sadala. Poxa, gente, na saída de um hospital oftalmológico, eu vou pegar um número de pessoas muito grande, se não todos, que precisam usar óculos. Né? E aí, essa minha amostra é muito tendenciosa. Eu preciso pegar essa amostra, de repente, estratificada, um pouco de cada bairro, uma amostra aleatória, mas uma amostra aleatória bem escolhida, né? bem colocado ali os parâmetros. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de construir uma amostra. Então, né, quando eu tenho, por exemplo, um censo, o censo ele vai levar em consideração todos os elementos da população. Já a amostra, ela estuda só alguns elementos. E ela busca, através das técnicas estatísticas, tirar conclusões sobre a população. No censo, você não precisa tirar conclusões a partir de análises estatísticas. O censo ele faz o levantamento e apresenta o resultado. Mas como nem sempre é possível você levantar isso no censo, então você faz amostras. Amostra 1, amostra 2, amostra 3, por exemplo. Faz análise nessas amostras, levanta-se uma estatística sobre isso, então você vai ter gráficos, tabelas, medidas, e isso vai embasar depois a tua análise dos dados, ok? Vamos fazer uma comparação entre as duas, tá? A amostra é menos confiável. O censo, ou a população, é lógico que é mais confiável. Por exemplo, né, pesquisa eleitoral. Na pesquisa eleitoral, quando você está fazendo a pesquisa antes da eleição, você vai em amostra. Você não pergunta para todas as pessoas quem ela vai votar. Você seleciona lá um grupo de pessoas, uma quantidade que é relativamente pequena, tá? Mas que vai ser o suficiente para demonstrar um cenário parecido com o da população. Tá, então nunca faz o levantamento da população? Faz no dia da eleição. No dia da eleição, todos os eleitores aptos que comparecerem e votarem vão ser analisados. Mas não quer dizer que foi toda a população analisada. E a pessoa que não votar? Opa, e ela saiu da população porque ela não é um eleitor votante.
Ela pode estar justificando o voto, ela pode ter que pagar uma multa, mas ela não entra na população, porque quem define o resultado de uma eleição são os eleitores que votam. Então ali define-se quem é a população e ali se analisa 100% da população. Ok? Uma amostra, é lógico que é mais barato de trabalhar. Você vai lá e vai analisar um grupo menor de pessoas. Num censo é mais caro. Por que, que é mais caro? Porque você precisa fazer uma análise muito maior. A análise numa amostra é rápida, na população geralmente é mais lenta. A população é mais demorada. Né? Quando você tem menos elementos para avaliar, você vai avaliar mais rapidamente. Nas amostras sempre é viável. No censo, nem sempre é viável. E a amostra ela se torna obrigatória em ensaios destrutivos. Vamos entender e por que às vezes o censo não é viável. Imagine, por exemplo, que eu quero analisar a qualidade da água que a Companhia de Águas de Joinville vai entregar nas casas. Eu vou analisar lá se tem muito metal pesado na água. Seria viável analisar toda, 100% da água que está sendo entregue nas caixas de água? Lógico que não. Você não consegue fazer isso. Se você pegar toda a água e levar para o laboratório para testar ela inteira, que água que vai chegar na caixa? Não faz sentido, né? Ou então, um outro exemplo, você produz granadas. E aí você vai testar se as granadas, todas elas, estão boas para explodir na hora certa. Você vai explodir uma por uma? E aí? Né? Que granada que você vai vender? Ou então, quer ver, esse vídeo aqui que a gente deixou aqui, é um vídeo bem legal. Ele mostra aqueles testes de segurança de automóveis com airbag e tudo mais. Então veio o carro e bate na parede e destrói o carro. Será que valeria a pena fazer isso com todos os carros produzidos? Lógico que não. Então, ensaios destrutivos, ensaios onde você vai consumir aquele material, você faz com uma amostra. Você não pode fazer com a população. Ok? O que vai ser analisado em cada estatística, em cada levantamento, é ou são as variáveis de estudo. Variáveis de estudo são os valores que a gente vai analisar dentro da pesquisa. Elas podem ser de dois tipos básicos: variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As qualitativas, elas ainda podem ser nominais ou ordinais. Você vai classificar dentro de nomes ou dentro de ordens, dentro de sequências. Já as quantitativas, que aí a resposta é uma quantidade, geralmente um numeral, ela pode ser discreta ou contínua. Então aqui uns exemplos, ó. A qualitativa nominal, né? Sexo, raça, religião, estado civil. Então você tem classificações. Estado civil: casado, solteiro, união estável, viúvo, divorciado, blá, blá, blá. Você tem lá todas as classificações, você vai assinalar qual classificação aquela pessoa que está sendo avaliada, que está sendo pesquisada, preenche. Aí quando você vai para as ordinais, né, a variável qualitativa ordinal, você tem, por exemplo, a escolaridade, a classe social, a faixa salarial, ok? Então você tem ali um crescimento, você tem o nível mais baixo, o próximo nível, e a pessoa vai ver em qual nível ela se enquadra. Então são classes também, mas são classes que têm uma sequência obrigatoriamente a ser seguida ali. Tá? Já nas quantitativas, eu tenho as discretas, ou seja, só números inteiros, e as contínuas. Aqui a gente tem números decimais. Entre um número e o próximo existem infinitos. Tá? Então, as discretas: número de filhos por casal, quantidade de carros, quantidade de televisões, de fogões, quantidades de celular na família. É contínuo. É 1, 2, 3 elementos, 5 elementos, 12 elementos, mas não tem entre 11 ou 12, não tem nada. Tá? Já a contínua, é discreta essa. Já a contínua é, por exemplo, peso, altura, glicemia, IMC. São valores calculados ou medidos onde entre um valor e outro podem ter outras coisas. É lógico, você está medindo a altura da pessoa. Uma tem 1,74, a outra tem 1,75.
A gente não vai ficar medindo 1,74,5, né, ou 174,7 centímetros. Não, a gente não faz medições tão precisas, mas ela é entendida como contínua por isso, tá? Porque ela poderia ser mais precisa. Se eu quisesse mais precisão, eu não teria como afirmar qual é qual que é o próximo depois desse, tá bom? A amostragem, como a gente falou antes, é muito importante, tá? O estudo da amostragem, as tecnologias de amostragem. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de opinião, avaliação num processo de produção, se eu estou fazendo essas análises, essas avaliações, a maneira que eu vou escolher a minha amostra, vou pegar esses aqui, ou vou pegar esses aqui, é muito importante. Lembra que eu falei da pesquisa lá da questão do óculos, eu vou fazer na porta do Sadalo. Eu vou ter uma tendência muito grande a pessoas que usem óculos. Eu quero fazer uma pesquisa de mercado para ver se o carro que eu estou produzindo ele vai ter uma boa entrada aí no mercado. Só que é um carro de alto custo. Mas se é um carro de alto custo, faz sentido eu fazer isso na periferia, numa região onde as pessoas têm uma baixa renda? Não, ali não vai ter entrada. Eu vou ter que fazer uma pesquisa de mercado com pessoas de alta renda. Compensação, se eu vou fazer uma pesquisa de mercado para ver aí produtos de linha branca, uma geladeira, um fogão, mas voltado para o público de baixa renda, uma linha mais simples, com preço mais popular, aí eu vou buscar então esse público para fazer a minha pesquisa, o meu levantamento. Aí então eu vou fazer a amostragem. O que é a amostragem? A amostragem é justamente essas técnicas onde eu vou extrair a amostra da população. Existem riscos na amostragem, que eles estão ali, né, externos à situação, que é justamente eu pegar uma amostra que não represente bem os elementos da população. Mas a ideia é essa, eu tenho lá uma população, eu pego uma amostra, analiso os dados, dessa amostra eu gero aqui, eu jogo isso dentro da teoria de possibilidades e faço inferências para a população como um todo. Tá? O tamanho da amostra diz se ela é boa ou não? Não determina se ela é boa ou não. Depende muito da população que está sendo envolvida na pesquisa. Então, às vezes a gente pensa assim, né, a amostra de intenção de voto lá, né, que a gente falou de pesquisa eleitoral. Nossa, o Brasil tem 130 milhões de eleitores, então essa amostra tem que ser enorme. Não, essa amostra às vezes é 2.000 pessoas no Brasil todo, 3.000 pessoas no Brasil todo. É um valor muito pequeno perto do tamanho da população, mas é que dependendo do jeito da população, a amostra não precisa ser enorme mesmo. Tá? Existem erros, e erros que a gente diz não amostrais, que também podem interferir no resultado. Então, por exemplo, estou analisando dados desatualizados, né? Eu estou com um questionário mal elaborado, estou fazendo uma pergunta que não vai me ajudar ali. Né? Se eu tenho um entrevistador mal treinado também, por isso que quando você está fazendo lá o censo, o IBGE contrata pessoas para trabalhar temporariamente, treina essas pessoas para que elas façam corretamente esse censo. Tá? E lógico, ocorrências inesperadas. Né? Eu posso ter lá, estou fazendo um levantamento de um cenário político de eleição, só que no meio da eleição um candidato desiste da campanha. E aí muda todo o cenário da minha pesquisa. Tá, ok? Como então é título de informação aí, a gente deixa aí os links para vocês, né? Um pouquinho aqui sobre o que são variáveis qualitativas e quantitativas. Aqui um linkzinho de como calcular o tamanho de uma amostra, bem legalzinho também, tá? Tipos de amostragem, como calcular cada uma delas. E aqui uma calculadora de tamanho de amostra e margem de erro. Tá? Aqui, isso daqui você já deve ter ouvido, né? Margem de erro para mais ou para menos na pesquisa eleitoral. Tudo tem a ver com o formato, o tipo de amostra que eu vou fazer, o tamanho dessa amostra. Beleza? Bom, pessoal, vamos fechar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso. No próximo vídeo, então, a gente vai trazer o assunto de tabelas e gráficos. Tá bom? Até o próximo.